Boa noite, graça e paz. Sou o pastor Alessandro. Estou passando por aqui para deixar uma palavra ao seu coração. E antes de deixar essa palavra, eu quero agradecer a Deus e agradecer a você e sua família por nos permitir entrar mais uma vez na sua casa, no seu lar, para poder compartilhar a palavra de Deus. E a palavra que eu quero compartilhar nessa noite está na carta de Paulo escrita aos Romanos, no capítulo de número 8, verso de número 14, que diz assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra é muito forte porque o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele faz uma pequena ou uma grande e importante transição entre a lei e a graça. Ele vai explicar do capítulo 1 até o capítulo 6, 7 sobre o que a lei fazia, e a partir de então, a partir do capítulo 5 em diante, ele vai falar sobre esse passo, essa configuração sendo transformada na graça. E a graça não é permissão para a gente errar, a graça não é permissão para a gente pecar, mas a graça é para nós fazermos permanecer firmes no Senhor. A graça, ela nos sustenta o tempo todo. Então agora Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 8, no versículo que nós lemos 14, que porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então entenda algo muito importante. Em João capítulo de número 1, a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele veio para os seus, para um grupo de pessoas, mas essas pessoas rejeitaram Cristo na sua soberania. E agora todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele de fato agora se torna filho de Deus. Não mais criatura, mas filho. Em Romanos capítulo de número 10, a Bíblia vai dizer que aquele que confessar com a sua boca e crer no coração, esse será salvo. Ou seja, há uma identificação quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Há uma filiação. Essa filiação agora é de pai. Existe um pai que nos ama, um pai que nos ensina, um pai que nos corrige, um pai que nos confronta com a sua palavra, um pai que quer que nós vivamos o melhor que ele tem para nós nessa terra. Então, para viver tudo isso, agora entregando a vida para Jesus, nós temos que começar a entender um passo importante. Eu não sou mais criatura agora. Eu não ando mais conforme as minhas vontades, os meus desejos e prazeres. Agora eu ando conforme o Espírito Santo de Deus, que agora habita em mim e habita em você, nos direciona a viver. Quando entregamos a vida para Jesus, automaticamente o Espírito Santo habita em nós e ele faz nós confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E agora o próprio Espírito Santo vai nos ensinar, vai nos capacitar, ele vai nos empoderar, ele vai nos transformar para viver o que Deus tem para nós. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 14 de Romanos capítulo 8, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, se você recebe direção dele, testificação no nosso espírito, agora nós somos filhos de Deus. Ele continua dizendo assim, pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Por quê? Porque o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Agora, em Cristo Jesus, nós participamos dos sofrimentos que ele teve. Só que também vamos participar da glória vindoura junto com ele. Permanecer em Cristo, entendendo agora que nós somos filhos e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, é viver e andar, caminhar na promessa de Deus. É entender que existe um Cristo que é poderoso, que perdoou nossos pecados na cruz do Calvário e nos deu o Espírito Santo como penhor da nossa salvação para sermos guiados por ele em todo o tempo. Em nome de Jesus, que nós possamos entender esse princípio poderoso do Evangelho de Cristo, que Cristo é que salva, Cristo liberta, Cristo perdoa, Cristo justifica e o Espírito Santo, ele vem para nos ajudar, para nos fazer fortalecer todos os dias, para nos ajudar a vencer o pecado todos os dias, porque agora quem nos guia
não é mais a nossa carne, não são mais os nossos prazeres e desejos, mas quem nos guia é o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.